Olá, sejam bem-vindos ao canal em Família. Nós estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco para o estudo dessa que é a lição 5. A lição 5 traz o título Desculpas para evitar a missão. E o verso para memorizar desta semana está em Isaías, capítulo 6 e versículo 8. Nós lemos juntos agora. Diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós seguimos com o estudo deste sábado, 28 de outubro, mas antes de avançarmos para nosso estudo, vamos fazer uma oração. Ale, ora para a gente, por favor. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, vamos abrir agora a tua palavra, estudar a lição. Queremos pedir o Espírito Santo para nos dar entendimento, compreensão. Fica conosco nesse estudo, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, damos início a esse estudo maravilhoso. Desculpa para evitar a missão. E o personagem apresentado aqui é o profeta Jonas, um israelita, ali de Israel, morava na região de Jope, e recebe um chamado. Deus o escolhe para cumprir uma missão. E pelo que nós conhecemos do relato, não era uma missão fácil, mas ele tinha a prerrogativa de aceitar ou não. E ele aceita, mas ele sai de onde estava, diz que desce para Jope para fugir da presença de Deus. E a lição ela vai abordar essa situação e nós vamos entender o que levou Jonas a não cumprir a missão de Deus. Será que era medo? Será que era trauma? Será que era preconceito, nacionalismo? Enfim, o que levou Jonas a fugir da presença de Deus e não cumprir a missão que o Senhor lhe havia confiado? Um dos primeiros comentários que a lição vai trazer é o comparativo com a história de Abraão. Nós estudamos amplamente a história de Abraão na semana passada e vimos que ele se submeteu à vontade de Deus. Aliás, o foco do nosso estudo foi exatamente esse, que em todas as circunstâncias ele ia se submetendo à vontade de Deus. Dessa vez, o comparativo é com a história do profeta Jonas e vai analisar exatamente as questões das desculpas que nós damos para não atender o chamado de Deus. Mas mais do que simplesmente condenar a história do profeta, nós precisamos estudá-la para aprender lições e aplicá-las para a nossa vida. Assim como nós também precisamos ter um olhar mais atento à história de Jonas para entender por que ele teve essa atitude, que razões levaram ele para fugir da missão de Deus. Nesse comparativo aqui com a história de Abraão, a lição diz assim: nem todas as pessoas chamadas para a missão foram tão submissas quanto Abraão. É interessante, né, Júnior, que nós estamos fazendo esse comparativo, a lição até aborda um pouquinho sobre Jonas e Abraão, né? E a gente percebe que eles tiveram reações muito diferentes, né? Então, ao primeiro momento, nós podemos querer julgar Jonas. Nós até estudamos algumas lições, na lição passada, se eu não estou enganado, que Deus ele não nos descarta pelos nossos erros, né? Ele não desiste de nós, por mais que nós sejamos pecadores, temos erros, Deus ainda quer nos usar, né, para a missão. E Jonas teve uma atitude totalmente diferente, mas Deus não vai desistir dele. Ele vai trabalhar os traumas dos profetas, né? Vai lapidar esse homem e nós podemos aprender com a história dele também. Muito legal, Lê. Você está trazendo aí lições anteriores que nós já aprendemos. E outra lição que nós já aprendemos aqui nesse trimestre é que participar da missão de Deus é um benefício para nós mesmos, né? Então, ao trabalhar na missão divina, nós crescemos espiritualmente. E é isso que Jonas vai aprender no decorrer da história dele. Nós vamos ver que ele vai aprender, Deus vai atuar na vida dele, não vai desistir, como você falou, não vai descartar o profeta.
e vai levá-lo ao crescimento espiritual. Ele vai aprender lições importantes ao cumprir a missão de Deus. Deus é um Deus inclusivo, Deus que ama a todos, independentemente de sua nacionalidade. Deus é Deus do ser humano. A lição, ela trabalhou uma questão aqui. Por que um homem de Deus faria isso? Isso que Jonas se recusando a cumprir uma missão. Como vocês já abordaram aí, a missão de Deus é uma missão que envolve a todos. Deus está de olho e o objetivo é salvar a todos. Deus sabia dos traumas de Jonas, sabia das dificuldades dele em cumprir essa missão. Deus sabia disso, Deus sabe de todas as coisas. A lição aborda que Deus havia pedido para Jonas ir a Nínive, capital da Assíria, que hoje fica no território do Iraque, para pregar aquele povo. Era uma cidade imensa, na época de 120 mil pessoas, e levando uma mensagem de advertência e de salvação. E o texto diz o seguinte: os ninivitas eram conhecidos por sua maldade e crueldade, e haviam atacado Israel e Judá. Então, os ninivitas eram inimigos de Israel, da nação da qual Jonas fazia parte. Com certeza, essas ações do ninivita deixaram marcas no profeta, no seu povo. E Jonas, afetado por essas marcas, assim como eu, como você, de repente nós estamos falando para pessoas aqui que vivem problema no ciclo familiar, de amigos, e que Deus diz: olha, cumpra a missão, ama, perdoa, e que muitas vezes nós temos muitíssimas dificuldades em cumprir essa missão, em viver essa realidade. Por isso, Jonas, então, foge de Deus. Isso não justifica, mas explica a realidade que levou Jonas a fugir de Deus. Que você e eu possamos ser confrontados com os nossos traumas e possamos, então, buscar em Deus a cura para eles. Inclusive a lição, ela aqui de sábado, ela faz uma pergunta, né, no final, dizendo o que nós podemos aprender com a atitude de Jonas e com a história dele, né? E essa é uma boa lição, né? Se deixar ser transformado por Deus. Deus quer que nós superemos esses traumas, esses preconceitos, né? Exercer o perdão, o amor. Então, isso é uma boa lição que nós podemos aprender essa semana. Seguindo com esse entendimento, nós podemos trazer aqui a análise do verso para memorizar, que a lição propõe para essa semana, que está em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Após essa transformação, após essa mudança, essa cura que Deus pode nos proporcionar através da missão, nós vamos poder responder como Isaías também disse. Quando o Senhor pergunta a quem enviaremos, ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos também nos colocar à disposição de Deus para recebermos essa cura, essa transformação e responder dessa forma, responder positivamente ao chamado de Deus. E, Júnior, essa história de Isaías é uma história fantástica também. Deus havia chamado e ele levantou desculpa e disse: não, Senhor, eu não sei falar, meus lábios são impuros, eu habito no meio de povos impuros. E Deus vai e toca com a brasa viva em seus lábios, passa dele os pecados, e aí Deus faz a pergunta novamente, e ele agora preparado diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.